domingo não vão ter funcionamento. Isso tem um objetivo: evitar a propagação do coronavírus. E eu quero contar com você. Notícia da cidade. Seu município em primeira mão. Vamos saber agora como estão as medidas e os casos de Covid-19 na Serra da Ibiapaba. Alessandra Lima, da Ibiapaba FM de São Benedito, Ceará. Boletim epidemiológico da Serra da Ibiapaba. Hoje vou trazer também alguns municípios ao entorno aqui da região da Serra da Ibiapaba. Começando por Ibiapina. Os casos confirmados 16, não há registro de óbito e há um paciente recuperado. Em Viçosa do Ceará, os casos confirmados 50, com registro de 2 óbitos e um paciente já recuperado. A cidade de Viçosa permanece sendo a cidade na Serra da Ibiapaba com o maior número de casos registrados de Covid-19. Agora vamos falar de Ubajara. Lá os casos confirmados são 21, com registro de 3 óbitos e um paciente recuperado. Guaraciaba do Norte, os casos confirmados 15, com registro de 1 óbito e 6 pacientes já foram recuperados. Em Tianguá, os casos confirmados 49, com registro de 2 óbitos e 21 pacientes que já foram recuperados. Falando agora da cidade de Ipu, os casos confirmados 41, com registro de 1 óbito e 3 pacientes recuperados. Aqui na cidade de São Benedito, os casos confirmados 14, ou seja, subiram 2 casos, há registro de 1 óbito e 2 pacientes já se recuperaram de Covid-19. Croatá, os casos confirmados são 2, não há registro de óbitos e conforme o boletim epidemiológico, os 2 casos confirmados já estão recuperados. Em Carnaubal, casos confirmados 8, não há registro de óbitos, 6 pacientes já estão recuperados. E hoje, trazendo também informe epidemiológico, como eu já havia dito, de outros municípios do estado do Ceará. Falamos hoje de Poranga, lá os casos confirmados são 7, sem registro de óbitos e nem de recuperados. E em Poeiras, os casos confirmados 11, com registro de 1 óbito e 3 pacientes já recuperados. Outras cidades: Heriutaba, casos confirmados 10, Pacujá apresentou seu primeiro caso, portanto, 1 caso confirmado. Pires Ferreira, também 1 caso confirmado. Em Mucambo, 37 casos confirmados. Frecheirinha, 15 casos confirmados. No Graça, 18 casos confirmados e Cariré, 44 casos confirmados. Sobral é a cidade do interior do Ceará com o maior número de casos confirmados. São 659, com registro de 19 óbitos e não há registro de curados. O Ceará tem 5 cidades no ranking nacional que aponta os 50 municípios brasileiros que levam menos dias para duplicar os casos de Covid-19. O levantamento é realizado pelo Monitora Covid-19, que é da Fundação Oswaldo Cruz. Os dados da plataforma, atualizados até ontem, quarta-feira, dia 13, consideram somente cidades com mais de 30 casos confirmados da doença. Os municípios cearenses no ranking são Itapipoca, que leva em média 6,5 dias para a duplicação de casos. Sobral, a média lá é de 7 dias. Caucaia, a média é de 7,5 dias. Fortaleza, a média de 7,57 dias e Canindé tem por média 8 dias. Além disso, Maranguape e Fortaleza figuram na lista que considera a duplicação de óbitos. Conforme a Fiocruz, existe uma tendência da epidemia chegar às cidades do interior de forma acelerada, principalmente aquelas cidades de menor porte. O Ceará, até o dia 11 de maio, mais da metade daqueles pequenos municípios com até 10 mil habitantes já registravam casos da doença. Nas cidades com 10 mil a 20 mil habitantes, este índice chega a 95%. Já nos municípios com mais de 20 mil habitantes, todos já têm algum caso confirmado, informado por meio de suas autoridades locais, assim aponta o estudo da Fiocruz. Alessandra Lima, da Rádio Ibiapaba FM de São Benedito, Ceará, para o Jornal da Rádio Imperial FM de Pedro II, Piauí. E aqui no norte do estado do Piauí, Esperantina se destaca no aumento de casos de Covid-19. Boletim do Covid-19 no estado do Piauí, que já registra mais 3 mortes por coronavírus. O Piauí registrou nas últimas horas mais 3 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, CESAP, na noite desta quarta-feira, dia 13 de maio. São 3 pacientes do sexo masculino que estavam internados no Hospital Tibério Nunes, em Floriano. Os municípios de Corrente, Lagoa do Piauí, Matias Olímpio, Ribeiro Gonçalves e Socorro do Piauí registraram casos
casos confirmados do novo coronavírus pela primeira vez. Com isso, 97 municípios do estado do Piauí passam a ter casos confirmados da doença. O total de casos confirmados no estado até agora é de 1.784. O número de mortes, 60. O número de casos descartados são 3.532 e de pacientes curados são 258. Vamos agora conferir os números de algumas cidades aqui da região norte do estado do Piauí. Miguel Alves, 26 casos. Altos, 15. Alto Longar, 1. Campo Maior passou de 35 para 37. Castelo do Piauí, 4. Barras aumentou para 17. Batalha aumentou para 15 casos. Em Esperantina, Piauí, os números continuam aumentando. Agora são 40 casos. Morro do Chapéu subiu para 3. Buriti dos Lopes, 2 casos e 1 morte. Boa Hora continua com 1 caso. Cocal aumentou para 3, sendo 1 morte. Cocal dos Alves agora são 2. Em Cocal de Telha, 10. Luzilândia, 2, sendo 1 morte. A cidade de Piracuroca voltou a apresentar novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira. Agora são 10. São José do Divino, 3, sendo 1 morte. A cidade de Matias Olímpio registrou nesta quarta o primeiro caso do novo coronavírus no município. Agora os números aqui de Pedro II. O município segue sem apresentar novos casos confirmados de Covid-19. Esta quarta-feira, dia 13, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um dos pacientes que estavam em análise, ou seja, com suspeita de Covid-19, foi descartado. Agora o número de descartados aumentaram para 33. O total de casos confirmados continua sem alteração, sendo 9 casos. 3 pacientes já foram curados. Intervalo comercial e daqui a pouco. Prefeitura de Cígia Freire do Pacheco, Piauí, adquire equipamentos e realiza sanitização no município. Aumenta o número de pacientes curados do Covid-19 em Piripiri. 18 de maio, conselheira tutelar de Milton Brandão, Piauí, Marcela Barroso, fala sobre os 20 anos de mobilização dessa data. Agora 12 horas e 22 minutos. 12:22. Jornal da Imperial. A nossa luta contra o coronavírus é importante e fundamental para que ele não se propague ainda mais. Tenha todos os cuidados necessários, lavando bem as mãos com água, sabão ou usando álcool gel sempre para poder higienizar. E o mais importante, fique em casa de quarentena. População e poder público na luta contra o coronavírus. E não esqueça de evitar aglomerações. Uma campanha, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Domingos Mourão, Piauí. O plano de assistência familiar, o Funeral Prev, tem muitos benefícios. Desconto em clínicas, farmácias e até no gás de cozinha. O Funeral Prev é o único plano que, em caso de falecimento, vai buscar o falecido na capital, sem custo. Seja associado Funeral Prev, no Maranhão, de Vargem Grande a Araioses, no Piauí, de Cajueiro da Praia a Pedro II. E em Adrianópolis, distrito de Granja, no Ceará, você também vai encontrar uma filial Funeral Prev. Grupo Prev, porque bem cuidar é o nosso DNA. Aposentado e servidor público estão falando muito sobre crédito consignado. Antes de fazer o seu, venha falar com o Bradesco. Aqui você encontra as melhores taxas. Além disso, compramos sua dívida. Compareça em uma de nossas agências, fale com o gerente e analise nossa proposta. Afinal, crédito consignado é aqui. É prático, é fácil, é Bradesco. A Prefeitura de Boqueirão do Piauí informa que, considerando da OMS, o decreto do governo do estado e municipal sobre normas, condenação da pandemia do novo coronavírus, a coordenação do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, de Boqueirão do Piauí, informa que os atendimentos serão realizados por meio de telefone, exceto a atualização do CAD único, pelo telefone 86 981 29 0251. Se necessário, poderá haver agendamento de atendimento presencial, observando as orientações de segurança, de modo a evitar aglomerações. O atendimento será de 8 da manhã ao meio-dia. Prefeitura de Boqueirão do Piauí. Jornal da Imperial.
12h25. 12:25. O Hospital Santa Cruz de Pedro II Piauí comunica à população que, devido à pandemia do coronavírus, foi suspenso todos os atendimentos eletivos, como cirurgias, consultas e atendimentos de especialistas. E estamos atendendo somente a parte de urgência e os casos mais graves. O Hospital Santa Cruz está tomando aí todos os cuidados de atendimento, por isso destinou nesse período um dos corredores para atender somente aos casos de gripe ou possíveis suspeitas do coronavírus e outro setor do hospital para atender a outros casos de emergências. Lembrando também que neste período não serão permitidas visitas aos pacientes. Dúvidas e informações 869-9996-1967 ou 3279-1600. Hospital Santa Cruz em Pedro II Piauí, servindo bem para servir sempre. E atenção para os atendimentos da Clínica Med Saúde, mês de maio, dia 15, amanhã, otorrino laringologista Dr. Alisson Stefanos, a partir das 8:30 da manhã. Todas as quintas e sextas, atendimento com a psicóloga doutora Kátia Araújo. Sexta, exames de ultrassonografia às 7 horas, todos os dias. Exames laboratoriais, citologia e eletrocardiograma. Lembrando que, diante da pandemia do Covid-19, estamos com horário de funcionamento reduzido de 6:30 até o meio-dia e meia. WhatsApp 869-9989-0491. Clínica Med Saúde, edifício comercial Washington Machins, na Avenida Coronel Cordeiro 331, sala 4, Centro Pedro II, Piauí. Jornal da Imperial. A Prefeitura de Sigefredo Pacheco Piauí adquire equipamentos e realiza sanitização aí no município. Tony Lima conversou com a secretária de Saúde, Beatriz Pereira. Tony, essa semana demos